prontos para receber uma poderosa palavra da parte do Senhor? Quem está, diga amém. Não, é uma poderosa palavra. Você está pronto? Diga amém. Aleluia. Vamos embora, porque eu creio que Deus tem algo mágico e especial para cada um de nós nessa noite. Muito bom estar nesse culto da quarta profética. A quarta é um culto onde a gente tem mais liberdade, onde a gente... É um culto de casa, é um culto para a família, é um culto onde a gente está dentro aqui, sabe, na intimidade, na cozinha da casa e compartilhando um bom prato. Na verdade, a gente está fazendo esse prato juntos aqui, como é gostoso ver essas crianças, essas flechas participando desse momento tão especial de oração, de intercessão. Eu vi ali as pessoas levando suas ofertas e as crianças ungindo. Gente, que coisa linda, isso é família. E a minha filha dirigindo o culto de quarta-feira, é a primeira vez que ela faz isso. Então, como é gostoso, na mesma quarta em que eu estou aqui hoje trazendo essa palavra para você. Eu creio, gente, que fé é movimento. Fé não é algo onde eu apenas idealizo. Fé não é uma coisa que eu desejo. Fé não é um sentimento. Fé não é uma intenção. Fé é algo que precisa se movimentar. Eu quero ler com você o texto de Atos capítulo 17, o versículo de número 28, o texto diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então veja, a fé é algo que exige de nós um movimento. Eu creio que as coisas vão mudar, e não faz nada. Eu declaro pela fé que o meu casamento, sim, quais são suas ações? Porque é muito importante que você entenda que a fé, ela exige de nós um passo, e é necessário. A fé não exige conhecer o destino, exige confiar no Deus que conduz o caminho. Então a gente vive em uma cultura onde a gente, antes de dar, a gente quer garantia, não é assim? É tipo assim, eu vou fazer, mas eu ganho o que com isso? Não, se eu fizer esse calção, como é que vai ser depois? Não, se eu fizer esse pagamento, quais são as certezas de que o que eu estou contratando realmente será dado? Então, antes de investir, a gente quer segurança. Antes de viajar, a gente quer conhecer o roteiro. Antes de decidir, a gente quer controlar o futuro. Mas escute, Deus trabalha de uma forma diferente. O reformador João Calvino, ele disse: a fé verdadeira não pode permanecer ociosa. Ela necessariamente vai produzir uma obediência. Então a fé não me deixa de perna cruzada aleatoriamente na história. A fé, ela vai me levar a uma ação, e essa ação, ela precisa ser de obediência. E aí então a gente chega agora no personagem em que eu quero compartilhar com vocês da Bíblia Sagrada, que é o Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, e Deus não lhe deu um mapa. Deus não disse para ele tudo o que iria acontecer. Não. Débora, ela está morando lá na Inglaterra, em Londres, e uma coisa que me chamou muita atenção é que o sistema de transporte de Londres em sua grande maioria, ele é embaixo da terra, né? Ele é feito, aquele transporte subterrâneo. E uma coisa que me chama muita atenção nesse transporte, que é muito rápido, muito ágil e tudo muito conectado, é que todas as vezes que a gente entra em um metrô, a primeira coisa que você escuta é que você precisa tomar cuidado para não tropeçar no batente e as portas vão fechar. E a primeira coisa que sai no som do metrô é "The next station is". Então ele só diz assim, a próxima estação é. Ele não diz, esse trem vai para tal lugar e vai passar por aqui. Não. Não tem. Alguns ainda tem num adesivo, mas ele só dá a próxima estação. Escuta isso aqui. Com Deus não é diferente. Com Deus você não tem que ter garantia. Com Deus você não tem que saber o destino final. Com Deus você só tem que confiar que vai entrar no metrô e Ele vai te levar para cada estação que é necessária na sua vida. Agora você precisa ter fé.
Porque o problema é que a gente traz as coisas do mundo secular para a vida com Deus. E a gente quer garantia. Deus, se eu for, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor vai me dar? Se agora eu for cristão, o que é que vai mudar na minha vida? Quantas posses? Quais são os ganhos que eu terei? E não é assim, gente. A primeira prova da fé não foi acreditar em uma doutrina, mas obedecer a uma voz. O texto diz assim, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus está dizendo que tem recompensa. Quais são as recompensas? Isso não cabe a mim, não cabe a você. Só cabe obedecer e crer que Deus tem o melhor. Posso ouvir um amém? Então escute isso, Deus tem o melhor, creia, toma posse e dê o passo. Ah, mas eu não concordo. Não é sobre concordar, é sobre obedecer. Não é sobre o que você acha, não é sobre axiologia, é sobre simplesmente se movimentar. A fé é um movimento que traz recompensa. A fé bíblica não elimina as perguntas, ela nos ensina a caminhar, mesmo quando ainda a gente não tem resposta. Mas será que eu vou conseguir? Eu não faço a menor ideia, mas se Deus diz que é para você ir, fique tranquilo, porque ainda que você não consiga, Deus vai conseguir por você. A verdadeira fé, já dizia John Stott, é confiança pessoal em um Deus digno de confiança que se expressa em obediência. Então hoje eu quero falar sobre a fé e o movimento da fé. Rapidamente, são 2 lições. Depois quero trazer uma aplicação e fazer um momento de oração para ativar a sua fé e te tirar desse lugar de estagnação e te levar a um movimento contínuo de crescimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e eu te peço que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem, Senhor, hoje e toque em cada coração, nos faz sair dessa estagnação e nos movimentarmos, crendo que o Senhor tem todos os detalhes sobre o seu controle. Eu abençoo o teu povo que escuta essa palavra e eu rogo por unção na ministração da mesma, em nome de Jesus. Amém. Então a fé é movimento. Por quê? Em primeiro lugar, porque a fé obedece mesmo quando Deus não revela todo o caminho. Deus não tem que desenhar, Deus não tem que provar, Deus não tem que assinar embaixo, Deus não tem que te dar garantias, Deus apenas vai te dar um caminho, você segue e recebe a bênção, não segue, azar seu. Desculpa se eu estou sendo muito duro, mas essa é a realidade bíblica. Vamos voltar para Abraão. Em Gênesis capítulo 12, o texto diz assim, disse Deus a Abraão, sai da tua terra. Só um detalhe, gente, a terra era frutífera, Abraão era dos homens mais ricos daquela região, e Deus disse, sai da terra da riqueza, sai do lugar em que você está lucrando, sai do lugar que está dando certo, o que Deus disse é, saia de onde você está. Abraão, ok, e os meus parentes, saia da sua parentela. Ah, mas aqui o meu avô, meu bisavô, o meu pai, sai da casa do teu pai. E para onde eu tenho que ir? Para a terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Aonde é essa terra? Quantos quilômetros são para chegar nessa terra? O que é que eu vou fazer até chegar nessa terra? Onde é que a gente vai dormir? Onde é que a gente vai ficar? Eu imagino Sara, a mulher de Abraão, dizendo, amor, que invenção é essa? A gente vai sair, a gente vai para onde? É quanto tempo? Eu levo roupa de frio ou não? Como é que a gente vai? Imagine quantas perguntas, gente. Essas perguntas, elas são muito comuns na vida de qualquer ser humano, mas não de uma pessoa que se movimenta pela fé, porque quem se movimenta pela fé, Deus, Ele dá o comando e a gente apenas obedece. É por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Eu não sei como é que está a sua condição, mas via de regra, a condição da humanidade, especialmente no Brasil, nesse contexto que nós estamos passando, é uma condição de muitos desafios financeiros. Eu mesmo estou num mês, eu estava dizendo à minha filha, ora por mim aqui, em nome de Jesus, que eu estou num mês assim, de tantos desafios, são tantas contas. Ruth mandou mensagem para mim, papai, pelo amor de Deus, me ajude, se não pagar essa mensalidade, ele não deixa assistir aula. Eu digo, minha filha, creia, daqui a 2 dias vai acontecer. Então
Então, todos nós estamos passando por essas situações, a gente quer ajudar, a gente quer fazer e etc. E às vezes a gente fica se sentindo na impossibilidade, tanto boleto para pagar, tanta conta. Mas tem coisas que Deus diz que a gente tem que fazer. E não é sobre contabilidade, não é sobre matemática, é sobre obediência. Dízimo não se negocia. Eu posso estar como tiver, mas devolver a Deus o que é de Deus, eu vou devolver, que eu não sou ladrão. Então eu não vou ficar, não, Senhor, tu sabe da minha situação, tu sabe uma ova, não ande doido não, crente, olho de peroba. Não fica negociando com Deus, que quem mata, rouba e destrói é o cão, não é Jesus não. Então devolver a Deus o que é de Deus, isso é básico. Isso é obediência básica. E para você não ficar, mas porque eu não tenho condição. A Bíblia diz, faça prova de mim, e você vai ver se eu não vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. Então, nós precisamos obedecer. Veja que Deus não diz a distância, não diz o tempo, não diz as dificuldades que ele enfrentar. Apenas assim, vai. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Eu vou obedecer mesmo sem saber qual o dinheiro que eu vou ter para pagar depois. Eu vou obedecer mesmo que eu não goste. Eu vou obedecer ainda que o sangue desça na canela. Eu vou obedecer ainda que eu saia troncho. Eu vou obedecer ainda que desça amargo. Mas eu vou obedecer porque eu sei que Deus tem o melhor. Tem gente que sabe que precisa obedecer, mas não obedece. Veja, Jesus disse assim, que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Senhor, mas eu não quero perdoar não, porque o que ele fez comigo... Obedeça, perdoe. Eu preguei semana passada, lá no Recreio, no Rio de Janeiro, em uma igreja, e Deus tocou no meu coração para que eu falasse sobre perdão. E no final dali da celebração, uma pessoa veio conversar comigo. A pessoa estava amarga, ela estava seca, ela era uma pessoa que ela não florescia. E ela disse a mim, olha, nada na minha vida dá certo. E eu sei que nada dá certo, porque eu não consigo perdoar o meu pai pelo que ele fez com minha mãe. E eu disse, você quer falar o que foi que seu pai fez? Olha, me dá uma crise de angústia só em pensar. Mas minha mãe com câncer de cama, meu pai traiu minha mãe, e hoje está vivendo com essa mulher da traição. Eu digo, e sua mãe morreu? Eu digo, sua mãe já morreu, seu pai precisou na bola. A minha pergunta é, você quer que seu pai faça o quê? Você quer que ele morra? Eu queria, o ódio que eu tenho dele, eu digo, pois é, a falta de perdão é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem está morrendo é você. O seu pai continua sendo seu pai. Você precisa aprender a perdoar, porque se você não perdoar, a sua vida não vai florescer. Escute, não é sobre você gostar, não é sobre você concordar, é sobre você obedecer, e a palavra diz que eu tenho que perdoar. Gente, eu estou sendo claro? Porque eu não sei se você está, não, o que Deus fala comigo? Deus está falando, está na palavra, está claro, então perdoe em nome de Jesus. Mas foi tão difícil. Eu disse, foi fácil? Pedro negou Jesus 3 vezes. Na verdade, o povo que aclamou ele na entrada de Jerusalém, depois mandou crucificar, e estava lá o homem pendurado numa cruz. Ninguém nunca pediu perdão a ele, e ele decidiu perdoar unilateralmente. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ninguém pediu perdão para Jesus, mas Jesus perdoou todo mundo. A gente precisa aprender a obedecer. Muitas vezes queremos que Deus revele o capítulo 10, mas a gente nem obedeceu no capítulo 1. Se eu queria tanto chegar aqui, o Senhor diz, então comece aqui. A gente precisa concatenar os passos. É como um farol de carro, gente. Quando você liga o farol do carro, ele vai iluminar apenas alguns metros à frente. E isso é suficiente por toda a viagem. É só você se movimentar, o farol vai estar sempre iluminando ali, vai estar sempre iluminando ali, vai estar sempre iluminando ali. Agora o problema é, você liga o farol e ilumina até ali, aí você fica, Senhor, não sei o que é que tem depois. Se movimenta que você vai ver o que é que tem depois. Principalmente quando Deus disser, ande, saia, vá. Mas o farol só está iluminando até ali. Quando você for, o farol vai iluminando, e vai revelando, e vai mostrando o que Deus tem para você. Receba. Agora você tem que se movimentar. Você tem que sair dessa situação. A fé é olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. É crer que a cada passo que eu dou, o Senhor vai se revelando.
Richard Foster é um dos autores que eu amo ler. O Richard Foster disse: a confiança em Deus é construída numa vida de rendição diária. Eu me rendo. É sobre a obediência que não nasce do controle, mas da intimidade com Deus. E quanto mais o conhecemos, mais naturalmente respondemos ao seu chamado. Então, se você conhece a Deus, você não vai ter dificuldade de ouvir o seu chamado e obedecer. Sabe por quê? Porque você sabe que Ele tem o melhor para você. Talvez Deus esteja chamando você hoje para iniciar um ministério, restaurar um relacionamento, abandonar um pecado, perdoar alguém, responder a um chamado missionário. A pergunta não é: eu conheço o futuro? A pergunta é: eu conheço aquele que está me chamando? Porque você não tem que ter o conhecimento do futuro, você não tem que conhecer cada estação que vai, você só tem que entrar e crer que a cada estação Deus vai se revelando. Alguns meses atrás, a nossa família estava de férias nos Estados Unidos e a gente fez uma viagem da Flórida, atravessando a Geórgia, a Carolina do Sul, e foi até a Carolina do Norte, e ficamos numa cidade exatamente onde o pastor Dudu, a pastora Clarice e Samuel estavam. Gente, foi uma jesuicidência gigante. Na mesma época a gente estava lá. E o pastor Dudu estava em cumprimento da sua grade curricular do pós-doutorado, então ele conhecia lá a universidade e etc, ele já estava há alguns dias, e quando nós fomos lá para conhecer, o pastor Dudu, ele foi com o carro até um lugar. Eu disse: onde é que a gente é? Ele disse: aqui é o único lugar onde não paga estacionamento, em todo canto paga, mas aqui não paga, no meio do nada. Mas ele descobriu que ali não pagava. Por quê? Porque ele veio antes e ele sabia. A gente saiu e foi até um ponto de ônibus. Eu digo: o que é que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar o ônibus para onde? Para ir para a universidade. Mas hoje esse ônibus passa, que era um domingo à tarde. Esse ônibus passa hoje? Passa. E a gente vai, eu já peguei esse ônibus várias, e a gente ficou tudo duvidando, porque nem parecia ponto de ônibus, era domingo, a gente achava que o ônibus não estava, a gente começou a questionar, tirar onda com ele, e ele super seguro. Até que chegou o que seria um ônibus, aquilo era um ônibus, e ele disse: aqui está o transporte que vai nos levar. E a gente entrou todo desconfiado. Que ônibus é esse? É ônibus dos estudantes. Eu digo: mas a gente não é. Eu digo: mas eu sou, bora, eu estou convidando vocês. E a gente entrou no ônibus. Eu não fazia a menor ideia para onde aquele ônibus ia. Mas ele que já tinha andado, ele sabia cada ponto, e cada lugar que a gente ia parando, ele ia explicando, ele ia dizendo o que era. Até que a gente chegou no destino, que é a Universidade de Duke, isso, a Universidade de Duke, lá em Durham. E um lugar lindíssimo. Mas veja, a gente só precisa entender de que quando Deus dá a direção, Ele envia anjos, e os anjos vão nos dando a convicção de que tic, check, check, check. Agora, se a gente não vai, a gente não está certo. Se Ele não tivesse, a gente sabia nos assinar. Se a gente não acreditasse no ônibus, a gente não iria, e a gente não teria conhecido. Que catedral linda, que igreja linda. Escute isso. Hoje Deus está te chamando, a pergunta é: você vai obedecer? Hoje Deus está enviando anjos que já conhecem o caminho, e esses anjos estão te acompanhando. Você só tem que crer, acompanhar, acreditar que Deus está no comando. Agora o problema é que é muito difícil, né, gente? Soltar o comando, porque a gente quer ficar com o comando na mão. A gente quer que tudo esteja sob o nosso controle. Isso nos leva a uma segunda lição, é que a fé é movimento, porque a fé libera o cumprimento das promessas. Quem receba, diga aleluia. A fé libera o cumprimento das promessas. Veja, Gênesis capítulo 12, já no versículo 2 diz assim: farei de você um grande povo, se você sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e for o lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu não disse qual o lugar, eu não disse quanto tempo vai durar para chegar nesse lugar, eu não te disse as dificuldades que você vai passar para chegar nesse lugar, mas se você sair, se você movimentar, se você obedecer, eu farei de você um grande povo, e eu o abençoarei, eu tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aleluia! Mas você tem que obedecer, se movimentar, sair de onde você está. Em Gênesis 12, as promessas aparecem antes, mas elas começam a se cumprir depois que Abraão sai.
Deus tem promessa, a pergunta é, você está pronto para obedecer, para receber a promessa de Deus? Ou você quer promessa sem nem mesmo fazer absolutamente nada? Não tem como você colher se você não semear. E não é só semear. Débora, me ajuda. Arar a terra, preparar a terra, lançar a semente, saber aguar, cuidar, às vezes podar, a colheita vem. Agora tem gente que não faz nada. Aí tem ervas daninhas. Tem erva daninha. Tira as ervas daninhas. Danada mesmo essa minha planta. Claro, é daninha mesmo, mas você não fez nada. Vai lá, se movimenta, faz, você vai ver, a colheita virá. Existe uma ligação inseparável entre fé e obediência. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, tornar seu nome famoso, abençoar todas as famílias da terra, mas nada disso aconteceria enquanto ele permanecesse em Ur dos Caldeus. Quantas Urs dos caldeus você tem se apegado, se agarrado e tem dito, não, eu não vou deixar, eu não vou mudar, eu não vou sair, porque é muito bom, é garantia, é meu concurso, é minha vida, é a razão da minha história. Se Deus está dizendo, larga, se Deus está dizendo, sai do barco, se Deus está dizendo, sai da terra da tua parentela, então obedeça que você vai ver o cumprimento das promessas dele na sua vida. Mas se Abraão continuasse lá em Ur, é legal o que Deus disse, mas não vou não, não perdi nada lá, aqui em Ur está muito bom, aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui eu estou muito rico, aqui eu estou muito bem, eu vou lá me danar para ir para lugar nenhum, e minha mulher aí já tem o luxo necessário, eu vou fazer nada disso. Sabe o que aconteceria? Nada aconteceria, as promessas não se cumpririam. As promessas só vão florescer quando Abraão caminhou. Você precisa começar a caminhar, a se movimentar. A obediência não compra a bênção de Deus, mas coloca no caminho as suas promessas. Pegue uma semente que tem um poder incrível de frutificar e bote dentro de uma caixa, nada vai acontecer. É a mesma semente, ela é produtiva, frutífera, ela é abençoada, mas numa caixa nada vai acontecer. Você precisa lançar na terra para que ela possa desenvolver. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que viveu durante a dinastia nazista, no seu livro O Custo do Discipulado, ele diz, somente quem crê é obediente, somente quem é obediente crê. Ou seja, a fé e a obediência andam juntos. Fé e obediência não competem, caminham juntos. Existem promessas que Deus já declarou sobre a sua vida, mas algumas delas só serão realizadas, experimentadas, quando você der o passo de fé, quando você deixar, quando você romper, quando você levantar essa âncora, quando você partir, navegar, viajar, sair, dar o passo de fé e crer que Deus está com você. Abraão nunca viu o mapa, nunca. Mas ele conhecia o autor da história. E ele sabia que o autor da história estava cuidando de cada detalhe. Sua fé não estava na estrada. Sua fé estava em Deus. E é por isso que séculos depois, Jesus disse que Abraão alegrou-se por ver o seu dia. Lá em João 8,56. Ele disse, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. E os judeus disseram, você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, em verdade lhe digo que antes de Abraão nascer, eu sou. E o autor de Hebreus o coloca entre os maiores exemplos de fé. Charles Spurgeon disse, a fé dá o primeiro passo, mesmo quando não vê toda a escada. Mas ele crê que existe degraus concatenados que vão lhe levar para o lugar desejado. Deus continua chamando pessoas hoje, como um dia me chamou, hoje Ele está chamando você. Talvez Ele não revele todos os detalhes do caminho. Quando Deus nos chamou para essa grande expansão, Ele não disse detalhes, porque se Ele tivesse dito eu tinha desistido.
E esse é o nosso Deus, que conhecendo nossas limitações, Ele só nos leva até o lugar onde a gente suporta, onde a gente tolera. A questão não é se você conhece o percurso, é se você está disposto a confiar em um Deus que tem todos os detalhes em suas mãos. A fé transforma histórias, e a fé que transforma histórias é a mesma que levou Abraão a sair da sua terra. Há uma fé que mesmo antes dele compreender e descobrir, ele começa a se movimentar e a sair. Hoje eu quero convidar você a se movimentar, assim como o Salmo está se movimentando para vir até aqui à frente. Nós vamos agora nos movimentar em uma ação de rendição. Tem um louvor muito gostoso, que a sua grande lição é: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo ao sopro da tua presença, eu me rendo ao teu senhorio, eu me rendo em obediência, eu me rendo. E hoje então você é convidado nesse momento a se render na presença do Senhor. Então eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, é um ato de movimento que você pode fazer. E agora, durante esse louvor, a gente primeiro vai cantar esse louvor, e durante o louvor eu quero que você comece a pensar quais são as dos caldeus, quais são os barcos, quais são as terras, quais são as zonas de conforto, quais são as situações que estão te trazendo uma falsa sensação de segurança. Por que falsa sensação? Porque essa é uma segurança humana, e a segurança humana ela é passageira. Mas hoje a gente quer te convidar a você se movimentar em fé diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, enquanto esse louvor vai ser ministrado agora, eu quero que você ore esse louvor. Se durante a oração você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se durante esse louvor você quiser sentar, você pode sentar. Mas apenas faça desse louvor um momento de oração. Se você quiser erguer suas mãos aos céus, botar no coração. Se você quiser simplesmente orar em voz alta, orar em línguas. Se você quiser chorar, se você quiser se quebrantar, apenas peça: Deus, eu me rendo. Eu me rendo diante do teu chamado, diante do vento do teu Espírito que sopra. Eu não vou deixar nenhum dos caldeus me prender, porque pela fé eu estou ouvindo o teu chamado e eu vou me mover, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para nós. Se você crê nisso, faça dessa canção então a sua oração.